E aí, Jonathan? E? Beleza, cara? Obrigado aí por ter aceitado o convite e ter vindo participar aqui desse vídeo aqui do YouTube, né? De timbres e tal. Legal. E, cara, primeiro perguntar pra ti sobre esse baixo aí, cara. Que baixo é esse? Que baixo é esse? Esse aqui é o Music Man Stingray 5. Uns tempos atrás até andei desmontando ele aqui, vi o mês, né, que ele foi feito, foi em março de 97, né? Os Music Man, assim como os Fender, eu acho que quase todos os baixos, né, vem com a inscrição aqui onde é parafusado, né, parte de dentro. Mas ele é do ano 97, Stingray 5 porque são 5 cordas, né, já é da fase Ernie Ball, né, Ernie Ball comprou, né, a Music Man lá no fim da década de 70, né. Mas esse aqui ele é Sunburst, né, a cor dele aqui tá meio embaçada, ele tá meio zoado aqui, né, de batida, mas enfim, eu particularmente... Mas eu tô pra te dizer que é isso que eu achei mais legal nele. Eu gosto também, né, ele tem uns mascados, assim, de cinto, de batida, de corpo aqui também. Mas assim, o que mais me chama a atenção nesse baixo, assim, é esse braço aqui, né, um braço muito especial, né, Maple Bird's Eyes, né, que o pessoal chama, né, que é olho de pássaro, Maple. né, são umas pequenas marquinhas que parecem olhos de pássaro, assim. E esse braço aqui em particular, ele tem bastante, né, nessa região aqui do meio, ali no headstock também. Tem alguns baixos que tem, mas tem pouco, né, muitas vezes assim tem uma ou outra, né, esse aqui não, esse aqui é bem recheado aí, né, eu acho isso bem bonito, assim, né? Acho o baixo bem... E ele tem um timbre muito bom, né, ele é um baixo muito versátil, né? Assim, a Music Man, ela já passou por várias mudanças, assim, desde que... tanto na fase pré-Ernie Ball, quanto na fase já depois da compra pelo Ernie Ball, dos prés dela, né? Então, muda bastante, né? Eu fiz umas pesquisas recentes aí, e não existe um padrão, assim, de certa forma, nos prés. Mas aqui é básico, né? É agudo, médio e grave, e a chavinha, nesse caso desse baixo aqui, ela é... Agora eu posso inverter sem querer aqui, mas se eu não me engano, aqui ele fica em série, tá? Então as duas bobinas que tem aqui dentro vão ficar ligadas em série. Se eu jogar para o outro lado, no lado oposto, né, na terceira posição, fica em paralelo. Talvez seja o inverso, o série paralelo, tá? Mas eles, basicamente é o mesmo som, mas é um pouquinho mais fechado. E aqui no meio é o single, né? Então funciona só a bobina de trás. E esse captador, nesse modelo aqui do Music Man, ele tem uma terceira bobina dentro dele, que foi uma surpresa, um dia que eu abri o baixo e uma terceira bobina, achei estranho, assim. Mas é isso mesmo, fui fazer uma pesquisa, e essa terceira bobina tá para quando você liga o single, ele aterrar, né? Porque senão ficaria igual um Jazz Bass da Fender, que quando fica o single fica muito barulhento, né? Fica ruidoso, né? Então com isso ele não tem um hammerzinho da estática ali, né? Mas não tem aquele hammer de Jazz Bass single, né? Eu achei muito legal o braço dele, aquela parte de trás ali que tu falou, né? Que é olho de... olho de pássaro, né? Olho de pássaro, né? Até vou mostrar mais uma vez aqui pro pessoal, que é muito interessante. E é o que dá é um diferencial desse instrumento, né? Essa é uma madeira meio rara, assim, de conseguir, tu não vê muito aí. Hoje em dia é meio difícil encontrar, assim, dessa série... A Music Man tem bastante, sabe? Se você pesquisar, você acha bastante Bird's Eye, assim, nos baixos mais antigos. E hoje em dia, assim, eu costumo ver muito isso em Sadovski, Fodera, se eu não estou enganado, também uso. Mas Sadovski eu já vi bastante baixo, assim, da série New York deles, né? Que é a série mais top, assim. Normalmente os mais topzão, assim, vem com Bird's Eyes. Não muda nada, tá? É Maple igual, assim, na real. Em termos de som, não, é uma questão mais estética mesmo, assim. E né? tu tinha outros contrabaixo, né? Eu lembro que tu tinha, enfim, vários, né? Diversos, inclusive. Eu nunca tive vários ao mesmo tempo, né? Eu nunca fui colecionador de ter 15 baixos ao mesmo tempo, né? Mas já tive mais de 20 baixos, eu acho. Sempre pega um, fica um tempo, troca, pega outro. Mas recentemente estava com o Precision, né? Um Precision que era um xodozinho, mas infelizmente eu tive que passar japonês, pra frente. né? Muito bom até. Eu conheci esse baixo aí bem bacana. Bom, mas esse Music Man, ele é muito versátil, né? Essa chavinha, né, proporciona, né, uma riqueza, ó, por exemplo, né?
até tirar o drivezinho. Então se tu jogar pra cá, ele dá uma leve fechadinha no som, né? Sim. O som dele, ele tá flat aqui, tá um bushzinho de gato. Então ele dá uma... Aqui ele fica um som um pouquinho mais brilhoso, do outro lado ele fica um pouquinho mais fechado, né? Esse que é o legal dessa chavinha. Particularmente a single, eu nunca vi ninguém usando, tá? Apesar dela existir, né? Eu nunca vi, basicamente assim, cara, baixistas que eu vejo que tem esse tipo de baixo, que os caras nunca usam a single. Nos baixos mais novos, inclusive, não tem mais essa versão single, tá? Eles chamam de série, se eu não tô enganado, é série com filtro. Série com filtro. É tipo um filtrozinho, quando tu bota no meio aqui, ele ativa um negocinho que dá uma filtrada em alguma coisa aí. Mas nesse aqui que era o mais antigo ainda era bobina. E o som que tu faz é o som mais... Qual estilo mais lá na Montserrat? Cara, a gente toca muito pop rock, assim, né? Ultimamente a gente tem tocado muita música do Israel Houghton, né? Lá do New Breed, né? Então tem muita coisa dele, tem muita coisa do Baruch, né? O Baruch é legal que ele tem muita versão de músicas, tanto músicas autorais dele, quanto versões quando ele estava lá na IBAB ainda, né? Então a gente se utiliza muito dessas versões, que é legal, né? Pra dar uma diferenciada, sim, muitas vezes em músicas, sim, dar uma reavivada nelas aí, né? Que mais, cara? Tá, e as clássicas aí do Worship, né? Que estão... o pessoal toca muito, né? Difundidas, assim. E tu usa efeito. O que tu tá usando de efeito aí no baixo? Cara, hoje aqui, né? Os pedais aqui... tu sabes que eu também já tive vários pedais, né? Bom, porque pra quem não sabe da história, o Jonathan é um cara que... uma boa parte dos meus pedais é ele que traz, né? Ele que trouxe. Ele é um cara que tá sempre com equipamento diferente, então ele tá sempre com novidade aí. Eu queria ter mais, né? Tem vários... Infelizmente, feliz ou infelizmente, a gente mora no Brasil, né? Para essa questão de pedais, principalmente de baixo, assim, não é uma coisa tão difundida, né? Infelizmente. Então a gente tem pouco acesso, muitas vezes, a pedais legais, assim, pedais diferentes, né? Inclusive, depois que tu compra, é difícil às vezes de vender por falta da galera conhecer, né? De ter um apelo no mercado, assim, né? Os pedais... E os preços aqui também, eles são um pouquinho meio pesado. Tem isso, tem a questão do câmbio e tem a questão do entre aspas, modinha, né? Então, às vezes, um pedal que tá no hype, assim, ele sobe de preço só por isso, né? Então, não é só uma questão de transicionar, né? De comprar uma coisa lá fora e fazer o câmbio, ainda tem que, às vezes tu vai comprar aqui já usado, tem a procura, né? A lei da oferta e demanda se faz presente nesse sentido aí, né? Mas, bom, mas aqui tu tá usando o que, então? Pra mim, assim, né, cara, o primeiro pedal de todo mundo tem que ser um afinador, né? Não tem jeito, tem um Polytune. Já tive muitos Polytunes, tanto do Mini, igual esse aí, quanto do normal. Já tive Boss também. O Boss também é muito bom, né? O TU2 e o TU3. Mas esse aqui é um Polytune, esse é o 2, né? Acho que recentemente eles lançaram a versão 3. O pessoal fala muito bem desse afinador, né? Ele diz que ele é bem preciso. Ele é True Bypass, né? Então ele, teoricamente, quando ele está desligado, ele não interfere no sinal, o sinal passa direto. O Boss não é True Bypass, né? Ele é Buffer Bypass. Então se ele não tiver alimentação, o Boss ele vai cortar o sinal. Essa é a principal característica de um pedal que não é True Bypass, né? Então, assim, mas sendo bem sincero, numa cadeia tão pequena de pedais, isso não faz diferença nenhuma, né? Obviamente precisa de energia para o sinal passar, no caso de um pedal Buffer Bypass, né? E ali depois a gente está indo para qual ali? Aqui tem um TS9B, né, que é o Tube Screamer de baixo, né, da própria Ibanez. O Tube Screamer é o pedal mais famoso de guitarra, né? Os guitarristas aí podem se manifestar depois aí, né? Mas até onde eu conheço, o Tube Screamer é o pedal mais difundido, assim, né, no mundo dos guitarristas. E esse aqui é a versão de baixo, é o TS9B, né? Diferente do TS9 normal, né? Ele tem um botão de mix. Se eu não tô enganado, o Tube Screamer... acho que tu teve um Tube Screamer, né? Sim, sim. Se eu não me engano, ele não tem mix, né? Eu tive um Tube Screamer que era o de guitarra, né? O de guitarra. Ele não tinha esse mixer, realmente. Então, fora isso, é igual o de guitarra. Pedais de guitarra, de drive de guitarra, normalmente tem low cut, né?
eles têm um corte no grave, pra guitarra não ficar embolando muito, cortar um pouco de harmônico quando o cara tá tocando guitarra e usando drive, né? Esse aqui não, né? Obviamente, ele é um pedal de baixo, então ele vai ter Sim. um bom Ele tem boost. um peso já, né? Um detalhe engraçado desse pedal aqui, que às vezes a galera não sabe, às vezes o knob, ele é o knobzinho dos pedais, né? Normalmente é boost. Então, ou o flat tá no meio, ou o flat tá no zero aqui, né? Sim. Nesse caso aqui, ele é cut. Então, o flat é no 100%, vamos dizer assim, né? Então, se tu tirar aqui, né, tirar agudo e tirar grave, tá refletindo aqui, agudo e grave. Se você tirar eles, tu acaba dando um pouquinho mais de médio, entendeu? Então, se tu quer um pouquinho mais de médio no baixo, então tu corta baixo, grave e agudo, e ele vai ressaltar as frequências médias. Interessante, né? interessante. Eu Então, ele é ao contrário, né? Eu vi isso aí pesquisando desse pedal muito tempo atrás aí, eu vi esse detalhe e de fato faz uma diferença bem grande. Se você começar com ele no zero lá, o pedal fica bem magrinho, assim, né? Legal. Pô, legal. Essa informação para mim é uma novidade que eu... Bom, se bem que de pedais eu entendo bem. Eu gosto muito de usar, né? Sim. Não, mas tu entende pra caramba. E o Jonathan, pessoal, porque para quem não conhece ele, ele é um cara que ele é meio que... Ele vai lá e pesquisa até ele ter todas as respostas, todas as dúvidas. Não quer dizer que o Né, som fica bom, tiradas, né? Muitas vezes, às vezes a gente se empolga um pouquinho aí, né? Mas Bom, e depois nós temos qual ali? aí aqui tem uma duplinha da MXR que também, assim, sou fã de carteirinha, né? Que é o Bass Octave Deluxe e aqui o Bass Envelope Filter. Falando do oitavador, esse trio aqui, né? Tipo, o afinador, que é um pedal de utilidade pública aí, né? Pra todo mundo, né? Que toca cordas, principalmente violão, guitarra e baixo, né? Esse aqui é um pedal que tem que ter, né? Então, essa dupla aqui, o drive, né, se popularizou muito aí no pop rock mundial, né, desde sempre, mas na música da igreja, recentemente, ele entrou com força total, né, o drive. O baixo, hoje em dia, na música de igreja, seja ela até no groove também, né, a galera usa, tá aí, né, veio pra ficar. Veio pra... E o oitavador, cara, é um pedal que... Assim, é o primeiro efeito de todo mundo, eu acho que, né? Que é o efeito mais útil no baixo, do né? baixo, né? Então desde esse MXR, ele é um pedal já que foi lançado há algum tempo já, né? Sim, hoje em dia ele já tem a versão mini, né? Que é numa carcassinha menorzinha, igual dessa do Polytune, não sei se tu já chegou a ver, que é o Mini Bass, eu não sei se é Mini Bass Octave Deluxe, não sei se o nome é esse. Mas ele é bem pequenininho, vem com os 3 knobzinhos assim, bem versão nano, é legal. Cara, e é um pedal, assim, bem legal, né? O som... Dá pra usar, tipo, no som que vocês fazem, dá pra usar, tem uma utilidade bem... é legal, vamos ver som, hein? Então, é legal pra tu fazer uma frase, às vezes, né? Às vezes tem alguma frase combinada, algum riff que todo mundo vai fazer, então tu... Ou uma frase que o baixista mesmo ali vai ocupar um espaço da música pra fazer. Ou pra fazer, cara, uma coisa que daí funciona muito bem quando eu tinha o Precision, aí esse pedal era fantástico nesse sentido. Que era... Que era tipo dar esse peso, né? Que um baixo de 4 cordas não tinha, né? Algumas levadas assim, então às vezes dá uma... né, a música às vezes tem uns lances assim, de dar umas marretadas, assim, a bateria ali dá uma chamada boa no ride ali, no crash ride. E para um baixo de 4 cordas passivo, muitas vezes que tá um som um pouquinho mais magrinho, né? Tu dá uma chamada, o oitavador, eles dão uma simulada de quinta corda. Sim. Nesse baixo aqui, que são 5 cordas, eu meio que uso a quinta corda mesmo, né? Não tem... Ele já tem um som bem forte, né? Um som bem cheio, né? Então, ele é legal porque o AC2 e o AC3 também, que são bem famosos da Boss, né? Eles basicamente só tem o som limpo, né? O direct output, né? Que eles chamam. E eles têm octave 1 e octave 2, porque originalmente era um pedal de guitarra, né? Da Boss. Então, nesse caso, que é um pedal de baixo, ele tem 2 frequências graves, né? O growl
e o girth aqui, né? Então se você baixa os dois, né? Aqui tá o som só normal, vamos dizer assim, né? Então se tu aumenta o growl, ele já deu uma camada de oitava, vamos dizer assim, né? E o girth é a mesma oitava, só que são outros harmônicos. Vou até tirar e ouvir só o girth aqui, ó. Tá vendo? É um som um pouquinho mais limpo, de certa forma. Dá né? uma limpada, né? É. Então se botar os dois juntos agora, ó. Então parece que ele deu uma sujada no growl e o girth já é uma oitava mais limpa, né? O grow é uma oitava abaixo ou Não, são a mesma oitava, na verdade. São harmônicos da mesma oitava. É só uma oitava para baixo. Pro grave. É só uma oitava para baixo. Ele não tem duas oitavas, né? Tá, só que ele pega, é como se ele pegasse frequências dessa oitava abaixo num knob e frequências dessa oitava abaixo no outro, assim, ele... Interessante. Não sei explicar. Por isso que elas são distintas, né? É, por isso tu pode regular. Né? Então... Porque tu vê a diferença bem nítida, né? Ó, girth ligado. Tem a oitava junto, tá vendo? Ó? Vamos tirar a oitava, o dry, né? Tá? Agora o growl. Tirar o girth. Realmente eles são com frequências diferentes, aqui né? é mais um Moog, tá vendo? Ó? E o girth agora, ele é mais limpo, né? É mais fechadinho, né? Então os dois juntos dá um corpão, né? É como se o growl fosse mais médio e o girth for mais subgrave, assim, né? Pô, muito legal, cara. Tá, e por último aqui o envelope filter, né? Que é um pedal... É um pedal pra brincar, né, meu? Assim, é mais pra... Eu ia falar isso. É o que a gente gosta pra caramba, mas a gente usa muito pouco, né? Todo baixista que tem ou teve... Esse é da MXR também. Gosta e, assim, é um pedal pra... Tipo um alto A, né? Legal. Legal, hein? Pô, bem... Esse já é um pedal, assim, entre aspas, mais complicado, que ele tem várias regulagens aqui, né? Do decay, o kill e o sensibility. Que é, assim, é meio chato de mexer na real, assim, né? Chato no sentido de, às vezes, parece que tu mexe não faz diferença, de repente o pedal... Mas, assim, basicamente, o mais importante é esse sensibility aqui. Aí cada baixo, obviamente, vai ter um sinal de entrada aqui diferente, né? E fazendo a mix legal aqui no Effects. Aqui, legal disso, esse pedal tem isso, né? Que ele tem um canal de efeito, então se tu tirar o dry, fica só o canal de efeito, né? São meio morto, né? Vamos até botar mais volume aqui. Esse é o efeito. Ele fica... Esse é o efeito puro, né? Então tu tem que engordar ele com o dry, né? Então aqui ele tá somando por baixo, né? O som do baixo natural com o som com efeito, né? Então fica... Tem que fazer esse molho aqui, aí o cara cada um usa a sua receita aí, né? Pô, legal. Ele é legal com o oitavador ligado, né? Arrumar um pouquinho a sensibilidade aqui. Legal, muito legal. Jonathan, e quanto lá a parte lá da música lá é Batista Montserrat, né? Uhum. Como é que é a parte da música lá? Eu sei que tu tá sempre envolvido em tirar músicas e tal, né? Além de tu ser o baixista lá, né? Tu tem alguma outra atribuição ali sim. Cara, eu tô na Montserrat desde que eu vim morar aqui no sul, né? Eu vim em 2007, então tem 16, 17 anos aí nessa onda aí. E basicamente desde que eu cheguei eu comecei a tocar baixo lá. Havia uma necessidade maior, assim, na época de baixista e tal. E fui, obviamente, muito bem recebido lá na igreja. Enfim, sempre amei muito estar lá na comunidade, né?
E desde então, cara, a gente passou por várias etapas, assim, né, em termos de ministério, desde um ministério mais simples até outras coisas bem grandes, legais que a gente conseguiu fazer juntos lá, né, como igreja. E hoje, assim, tá bem legal, assim, a gente tá com uma estrutura bem bacana de som, né, enfim. Muito top lá, inclusive de palco. a gente... Pô, eu tive no ensaio de uma cantata de vocês lá e fiquei impressionado, né? De quanta relevância vocês fazem o trabalho lá, né? É muito bom a gente ver isso, né? E recentemente a gente teve a chegada do nosso ministro de louvor, o Mauro Gonçalves, né? Mauro Gonçalves. Grande personalidade. Um abraço aí pro Mauro. E ele é um cara super capacitado, né? Ele veio de Floripa, enfim, um dia pesquisem a respeito desse nome, um cara muito... Mas ele veio de Floripa para trabalhar aqui com a gente, ele trabalha também em outras coisas, mas também está com a gente lá como ministro de louvor, e ele tem uma ampla experiência, assim, cara, com... Evento é uma palavra que a igreja sempre repelia um pouco, assim, né? Mas com espetáculo de Natal, né? Com cantatas, né? Com teatro e tal. Escola de música, agora a gente está começando com a escola de música lá, professores super qualificados. E quem quiser ter aula de música pode correr atrás lá do Ministério de Louvor, Arte e Graça, acho que é esse o nome lá da... Arte e Graça. Arte e Graça lá. Então tá bem legal, assim, nesse sentido. Até no intuito de difundir mais a música, né? E de dar mais acesso, principalmente para quem está começando. Mas eu lá tenho servido tocando baixo e mesmo antes da chegada do Mauro eu já auxiliava muito com a questão de produção de trilhas, de VS, né? Então toda a parte de trilha e VS lá da igreja sou eu que faço. Alguns meninos lá também nos ajudam, mas sim, a grande massa lá da administração de trilhas. O aplicativo que a gente usa hoje também sou eu que administro. Por muito tempo a gente tocou com a DAW aberta, né? Hoje em dia a gente usa o playback mesmo, que todo mundo conhece aí hoje em dia. E então faço essa parte das trilhas, eu coordeno as bandas também, junto com o Mauro. Então, assim, a gente fez uma divisão de bandas lá, a gente hoje tem 4, quase 5 times fechados, assim, né? De banda bastante completa, músico, hein? É bem legal. Isso é legal, né, cara? Porque aí tu convive com muita gente, né? Às vezes é um desafio, né? Mas graças a Deus, cara, lá todo mundo é bem tranquilo, bem de boa e tem sido uma convivência bem legal, assim. Então eu organizo as bandas, esses times fechados, os ensaios deles. Hoje a gente tem treinado pessoas para estarem liderando os times, né? Então eu vou coordenando esses líderes de time para eles conduzirem o ensaio da banda, o arranjo, enfim, todos os detalhes que precisam. Então eu vou dando esse suporte para esses caras aí. Antigamente eu fazia os ensaios, todos os ensaios, né? Eu tinha que ir em todo ensaio, coordenar, mas enfim, a galera é super qualificada lá e a gente está treinando e crescendo nesse sentido. Bom, Jonathan, então, cara, foi um prazer muito grande ter a tua visita aqui, né? No estúdio para a gente fazer essa gravação aqui. Te agradeço demais. E é sempre bom quando tu vem aqui, a gente troca muitas ideias e tu tipo, como é que chama? É um mestre em pesquisa de timbre, pesquisa de instrumento e cordas e tal. Mais metido, né? Mais metido, eu vou me enxerir. Eu sempre tenho mais eu a ganhar, né? Eu sempre tenho mais eu, até eu tô sendo até meio provalecido em falar isso. Eu tenho mais eu a ganhar, né, com as tuas informações aí. Mas tu sabe que além das informações a gente é muito amigo, muito parceiro aí. E tamo junto aí, cara. Obrigado, viu? Um abraço. Um abraço. Até breve.